Olá, querida. Vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta que é chamada de análise de SWOT pessoal. Por que SWOT? SWOT é a abreviação em inglês de strengths, que é forças, weaknesses, que é fraquezas, opportunities, que é oportunidades, e threats, que são ameaças. Essa técnica ajuda a gente a entender, a se conhecer melhor e resgatar virtudes ou fraquezas, a perceber melhor o que está ao nosso redor para que a gente consiga formular uma estratégia de vida ou até de carreira, né? A ferramenta de SWOT eu utilizei, ela é super utilizada no campo de negócios, né? Só que ela também é utilizada no ramo pessoal. Então ela ajuda você a se conhecer melhor, a buscar bem a fundo, a entender, né? A identificar quais são os seus pontos fortes, né? O que a destaca entre as outras pessoas ao seu redor. Quais são as suas fraquezas, né? Para que você consiga estabelecer planos de melhoria, para que você consiga se desenvolver pessoalmente. E quais são as oportunidades, né, ao seu redor, aquelas que você sabendo, né, você tendo consciência de tais oportunidades e você utilizando os seus pontos fortes e vencendo as fraquezas, você vai conseguir definir metas maiores de vida. E quer dizer, você vai conseguir chegar mais à frente do que aquilo que você está visando, porque você soube, né, maximizar os seus pontos fortes, né, que são as suas forças, soube trabalhar suas fraquezas, né, melhorar aqueles pontos que não estavam te ajudando, só estavam te bloqueando, e você soube enxergar as oportunidades ao seu redor, né? Você está ali alerta, e você soube também enxergar as ameaças, né? O que está ao seu redor que vem ameaçar os seus planos de carreira, os seus planos de vida, tá? Então, a gente começa, né? Para você conseguir, em primeiro lugar, né? A gente vai passo a passo, são quatro lugares que a gente pesquisa a fundo sobre nós. Nossas forças, nossas fraquezas, as oportunidades ao nosso redor e as ameaças. Para a gente pesquisar a fundo quais são as nossas forças, muita gente pode dizer, eu já sei quais são meus pontos fortes, eu sou bastante determinada, eu sou muito corajosa, não tenho medo de nada, eu vou em frente, ou eu sou muito positiva. Então, existem algumas virtudes que a gente mesmo já consegue identificar, já saber, assim, de tanto que as pessoas comentam, sabe? E até mesmo a gente, né, percebe, a gente já tem isso em mente, já sabe um ou dois pontos fortes que a gente tem, que a gente se destaca. Só que, na maioria das vezes, não são somente eles, isso quando você consegue identificar, né? Não são somente eles. Você pode utilizar desse questionário que eu passei para você no formulário para conseguir ir mais a fundo em você mesmo, a se conhecer melhor. Então, essas perguntas vai forçar você a entrar em áreas da sua vida que ajudem você a identificar se você não tem um pontinho forte ali, entendeu? Meio que escondido que você não tenha percebido. E às vezes esse ponto forte, para você não tá claro, você não percebe isso. E às vezes as pessoas te veem dessa maneira, né? Poxa, por exemplo, quando você como amiga, né? Qual a qualidade, o que mais destaca você, né? Entre um grupo de amigas. Às vezes você não chega a ouvir nada das suas amigas, mas elas comentam entre si. Então, o que são esses pontos que as pessoas comentam em você, que você se destaca, tá? Então, o questionário, eu vou abrir aqui, só para seguir um a um. Eu estabeleci esse método o questionário tá aí disponível na internet, tá?
tem vários tipos de perguntas que você pode utilizar para conseguir chegar mais a fundo em você mesmo e se conhecer melhor. Só que para a mulher, eu preferi estar dividindo isso entre as funções, né, as responsabilidades que a gente tem na sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Então, a primeira pergunta é assim: quais são as minhas maiores qualidades, talentos e dons, né? Quais são? O que eu sei de mim mesma? Então, eu prefiro responder essa pergunta, fazer essa pergunta para cada papel que eu represento na sociedade, eu como mulher. Então, por exemplo, eu como mãe, quais são as minhas melhores qualidades, eu como mãe? Então, eu posso saber já de cabeça, ou eu posso perguntar para os meus filhos, né? Para todos eles, né? Para ter uma opinião mais unânime. Quais são os meus dons, né? Você pergunta para eles. Quais são os meus talentos? Então, você vai, seja você, né, pergunte aos seus filhos, né? Ou você mesmo tente buscar lá de dentro de si, né? Saber se aprofundar mais, saber identificar, enxergar aquelas qualidades e dons e talentos que você acha que você tem como mãe. Mas tem que ser algo um pouco menos genérico, sabe? Tenta buscar palavras que são um pouco mais distintas, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho como qualidade, como mãe, de ser bastante inovadora. Quer dizer, eu não gosto de estar trabalhando sob uma rotina. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar isso para os meus filhos, eles vão até debochar de mim, que eles vivem falando que eu vivo mudando tudo de lugar, que eu vivo inventando comida nova, enfim, isso é um ponto forte, assim, pode ser visto como um ponto, assim, que acabe, às vezes, perturbando, né, de uma certa forma, mas é um ponto forte. Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Aí você pula, vai para sua outra função como mulher na sociedade, que é o quê? Esposa. Então, eu como esposa, quais são as minhas melhores qualidades? Aí, vamos supor, eu não sou ciumenta, né? Essa é uma das minhas qualidades. Ou eu não, ou eu sou paciente, né? Eu não estouro fácil. Também é uma qualidade. Então, os pontos que você vê que fazem a diferença em você, né? Você se compara entre você e as outras mulheres, né? No mercado. O que a destaca no seu relacionamento, você coloca lá, tá bom? Ou você pode perguntar pro seu marido também. É um trabalho bem interessante, sabe? Você vai começar também a descobrir qualidades e talentos que você não sabia que você tinha. E por aí vai. Então você traz uma resposta, aí eu fiz uma tabela, né? Então, por exemplo, para a primeira pergunta, que é quais são as minhas qualidades, as principais qualidades, talentos e dons como mãe. Então, quais são elas? Aí depois, como esposa, quais são elas? Como membro da família, né? Como uma pessoa da família, ou seja, irmã, prima, né? Qual é o seu grau de relacionamento mais constante dentro do âmbito familiar, né? E qual a sua resposta para aquilo? O que a destaca, né, dentro da família, tá bom? E por aí vai. Então, são como esposa, como amiga, né? O que a destaca como amiga? Quais são as suas principais qualidades? Como cidadã também, né? O seu papel como vizinha, às vezes voluntária, às vezes né, voluntária involuntária, entendeu? Sem ter aquele plano de ser voluntária, mas querer estar sempre ajudando ao próximo, o que a destaca, né, nesse meio, tá bom? A segunda pergunta quais são os valores éticos e os preceitos que orientam a minha vida? Então, eu sigo a doutrina de alguma religião,
Quais são os meus valores éticos, né? Eu valorizo a sustentabilidade, eu me incomodo em estar utilizando produtos químicos para não estar afetando o meio ambiente, eu me incomodo muito em estar mentindo, eu não aceito a mentira porque eu acho isso uma falta de ética. Então, quais são os seus princípios, né, éticos, os mais fortes? Tá? E aí você faz o mesmo exercício, você traz uma resposta para cada função que você exercita na sociedade. Então, como mãe, quais são meus princípios éticos, né? Os mais fortes. Eu como mãe, eu não aceito que eles xinguem, né? Isso para mim é muito forte, sabe? Sei lá. Então, cada uma de nós vai ter algo que é mais profundo, que destaca você, né, entre as outras mães, né? E por aí vai. Aí você como esposa, você como amiga, você como dona de casa, tá? E você traz uma resposta para cada uma dessas funções, né? A próxima pergunta é: quais são os meus maiores diferenciais? Aquilo que se destaca em mim. Então, também é um pouco parecido com a primeira pergunta, mas a mesma coisa, tá? Quais são os seus diferenciais? O que você acha que a difere, né? Se você estivesse indo fazer uma entrevista, e eles sempre fazem essa pergunta, né? O que a difere entre os outros, né? Por que eu deveria contratar você? O que você acha que a difere, né? Você como profissional, você como mãe, você como amiga. Então, pensa numa resposta para cada função que você representa na sociedade, porque elas serão diferentes. E aí, no final, a gente vai construir um SWOT, né, uma matriz para cada função que você tem na sociedade, entendeu? A próxima pergunta é: de que forma eu uso minhas competências para crescer na vida? Então, eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de estar sempre colocando em prática, né, aquelas minhas competências. Ou eu sou aquele tipo de pessoa mais passiva, que eu espero, né, as coisas acontecerem. Que tipo de pessoa você é, né? Você tem um certo talento, vamos supor, eu gosto de estar sempre inovando, né? Então, de que forma você usa essa inovação? Você usa ela, né? Você como mãe, você usa ela dentro, por exemplo, da maneira com a qual você ensina, acompanha os estudos dos seus filhos. Como é que você faz isso, né? Quais são, de que forma você usa esses seus talentos, esses seus pontos fortes que você acabou de identificar para cada uma das suas funções, tá? Então tenta listar para cada uma delas. O que eu faço de especial e o que faz com que eu me destaque. Então, também é um pouco parecida com a outra pergunta, né? Mas o que eu faço de especial, o que faz com que eu me destaque é mais específico, né? Então, quando você conseguir identificar de que forma você aplica suas competências, né, os seus talentos, você vai saber, você já vai ter identificado o que você faz de especial na sua vida. Então, pode ser que você já saiba de cabeça, mas pode ser que você venha descobrir nesse processo aí de, né, se auto-perguntar nessas perguntas e responder. Então, você vai identificar algumas coisas que você faz de especial. Então, por exemplo, eu como dona de casa, um exemplo, tá? Eu lavo as roupas minhas sem química, com umas pedrinhas naturais. Talvez isso seja uma maneira especial de eu estar utilizando a minha competência, que é a inovação, né? E qual o benefício disso? É evitar que isso cause alergia nos meus filhos. Então, se algum deles tem algum tipo de alergia de pele causada por produtos químicos, eu já vou estar poupando eles dessa dor, né?
prática, né, que eu coloco dentro de casa, entendeu? Então é só um exemplo, tá? Não é nada assim tão especial também o que eu ditei agora, mas é só para você conseguir identificar. E sempre segue um por um. Então pensa, eu como mãe, o que eu faço de especial, o que eu acho que eu faço de especial, né? E o que eu acho que né, que faz com que eu me destaque dentro dessa função. Depois passa como esposa, depois como amiga e assim vai, né? Como dona de casa, como profissional. No final, né? Quando porque você percebe que é assim, você primeiro se pergunta quais são as minhas principais qualidades, aí você vai afunilando, né? Como é que eu utilizo elas e quais são as mais especiais. No final, né, do funil, você já vai ter explorado tanto você, né, e as suas virtudes, que você vai conseguir saber o que te faz um ser humano especial. E aí sim você vai conseguir resumir isso em algumas palavras. E novamente, né, responde essa pergunta separadamente, né, função por função. Então, o que faz uma mãe especial? O que a faz uma esposa especial, tá? Tenta resumir lá. Agora é a vez das fraquezas. Eu acho que as fraquezas é a área mais importante da gente se autoconhecer e ter certeza que a gente conhece, porque elas bloqueiam o nosso crescimento. E não só isso, né? Elas fazem com que a gente pense que nós não temos talentos. Então, ela faz com que você fique presa naqueles pensamentos negativos, né? Não acredita em você, não acredita que existe solução para os problemas. Enfim, fraquezas, né, podem ser relacionadas ao comportamento, né, a nossa personalidade, como o medo, medo, a falta de coragem, a falta de criatividade, como pode ser também relacionada a algo mais técnico, né, como eu não sei como cozinhar bem, eu não sei como utilizar uma planilha de Excel, eu não sei falar inglês, né? Então são todos pontos que colocam nossa autoestima lá para baixo, né? A gente nos torna muito vulnerável. Então a gente não gosta de falar sobre isso, a gente não gosta nem de admitir que nós somos assim, né? Que nós temos realmente essas fraquezas. E é por isso que eu falo que tão importante quanto, se não for mais importante que conhecer os nossos pontos fortes, é conhecer as nossas fraquezas. E essas perguntas vão ajudar você a conhecer melhor. E aí, você conhecendo elas, é muito mais fácil você estabelecer um plano de melhoria. Porque você vai definir, eu sou muito insegura quanto ao meu relacionamento, eu tenho muito medo de perder meus filhos num acidente, tá? Eu tô dando um exemplo. E eu não acredito que eu consiga falar o inglês fluentemente um dia, sabe? Então, citei 3 exemplos, 3 barreiras que eu crio para mim mesmo, para o meu próprio crescimento. Então, eu vou criar planos de melhoria para que eu vença essas barreiras e eu eleve minha autoestima e consiga mudar aquela percepção que eu tenho de mim, né? Então, no mesmo esquema, tá? As perguntas, elas são feitas para que você responda de acordo com a função que você apresenta como mulher na sociedade. Então, por exemplo, quais são as atitudes que prejudicam o meu crescimento, né? Eu como mãe, o que você acha que te prejudica como mãe no teu crescimento? Você acha que é o seu super protecionismo aos filhos? Ou você acha que a sua falta de interesse ou a sua incapacidade em estar conseguindo lidar melhor ou ter um relacionamento mais próximo com um dos seus filhos, né? Então, o que te causa desconforto?
você, em seu papel como mãe, o que te causa desconforto. Você tem que ser muito franca nessa hora, porque se você não for, você vai estar enganando a si mesma, né? Então essa é a hora de você colocar no papel as suas fraquezas mesmo, o que te causa desconforto, né? Sai daquela zona de conforto, se exponha, né? É um exercício entre você e você mesmo, ninguém vai ficar sabendo, a não ser a sua coach ou quem você queira compartilhar isso. Então por aí vai, né? Então como meus pensamentos e crenças sabotam o meu sucesso, né? Então eu tenho alguns pensamentos assim já fixos. Imagina, estudar, eu já sou muito velha para estudar, né? Tô me sabotando, tô me auto-sabotando. Eu não tenho como aprender inglês porque não tem ninguém que fala inglês aqui, então nunca vou aprender. É um outro pensamento de autossabotagem. Então você tem que parar aqui para pensar quais são as minhas crenças, que eu sempre falo que eu acho que vai contra aquilo que eu quero fazer para mim mesmo, sabe? Coloca lá no papel, mesmo que você ainda esteja 100% certa de que você está certa, mas vamos colocar no papel lá agora, né? Quais ações me impedem de ser mais feliz, próspera e realizada? Então é a mesma coisa, né? Quais são os seus desconfortos, né? O que você acha que a desconforta aqui e que bloqueia a você ser mais feliz, né? Será que é a sua insegurança quanto ao né? A sua incerteza de saber se a sua filha realmente, ou filho, né, curte em compartilhar coisas com você, curte em estar mais próxima de você, né? Será que é essa insegurança? Então isso, né, isso é um bloqueio à felicidade, né? Então você tem que ir a fundo e se colocar em cada papel, você como esposa, o que bloqueia a minha felicidade com ele, né? É a minha desconfiança, ou é a minha displicência com o relacionamento, minha falta de interesse em estar dando mais atenção a ele, é o meu incômodo com alguns comportamentos que ele tem. Então o que tá ali, né, sempre barrando a gente, a nossa felicidade. Uma outra pergunta que é quase a mesma coisa, o que faz com que eu me sinta desconfortável comigo mesma, né? Então já é mais pessoal, né? Eu me sinto desconfortável, eu como mãe, em de repente não conseguindo encontrar tempo para sentar com os meus filhos. Isso me deixa extremamente desconfortável. Eu como mulher me sinto extremamente desconfortável quando eu não consigo encontrar tempo para fazer exercício. Então são essas coisas que você tem que escrever, tá? Porque a gente vai trabalhar em melhorias para elas. De 0 a 10, o quanto as pessoas que amam apoiam os meus projetos? Essa pergunta é super importante, porque elas vão te indicar o quanto elas estão agregando a você. E se não estão, se elas são pessoas que você quer realmente, você tem que manter ao seu redor, né? Não são simplesmente amigas, mas são familiares próximos, né? Eu diria like filhos, como filhos e esposo. Se eles não estão te dando apoio suficiente, você vai ter que pedir apoio. Você vai ter que explicar o que você, colocar os seus desejos, as suas necessidades a eles e explicar que é importante para você receber esse apoio. E você acompanhar isso, né? Então, e ao mesmo tempo te ajuda a eliminar pessoas que não agregam nada à sua vida, né? Então você pode estipular aí uma numeração de 0 a 10, colocar o nome de todas essas pessoas que estão lá no seu círculo de mãe, né? Você como mãe, então quem são? São seus filhos. De você como amiga, quem são as melhores amigas, né? Que você sempre vê. Você como esposa, é o seu marido, às vezes a sua sogra, né? Quem tá ali naquele círculo que vem no pacote com o marido, né?
E aí você dá a nota para cada um, tá? E você vai conseguir saber melhor que tipo de trabalho você pode fazer com isso. E outra pergunta, de 0 a 10, o quanto eu me sinto motivada a lutar pelos meus sonhos. Então você também se coloca no lugar de mãe, quanto eu tô motivada a estar lutando para os meus sonhos. Eu tenho um sonho de... não aqueles sonhos genéricos de ser a melhor mãe do mundo, não, vamos, né, colocar, vamos estreitar um pouco, né, esses sonhos. Eu tenho sonho de estar né, ajudando o meu filho, né, apoiando o meu filho na carreira dele como jogador de futebol. Então, quão motivada eu sinto em fazer isso? Eu tô super motivada, eu tô meio pra baixo. Então, dá uma notinha lá de 0 a 10. Aí você, como esposa, o meu sonho é sei lá, o meu sonho é me aproximando mais, me reconectando mais com o meu marido. Quão motivada você tá para fazer isso? Você tá desmotivada? Você tá mais ou menos? Ou você tá super motivada? Então dá um 10, você tá super motivada. E aí também isso vai te mostrar que áreas que você tem que trabalhar, se elas são importantes, tá? As oportunidades são aquelas possibilidades que estão ao nosso redor da gente fazer alguma coisa diferente, né? Da gente crescer, da gente atingir algo maior. Então, por exemplo, eu gosto de colocar as oportunidades em dois quadros. O primeiro é, geralmente, as oportunidades estão em nossos problemas. Então, se você tem um problema que é relacionado a sua, por exemplo, eu tinha colocado aqui, se seu filho, né, tem dificuldade em fazer amizade na escola, né, apesar de ser um problema, ele pode ser uma oportunidade para você estar buscando novos métodos, novas técnicas, mais conhecimento para que você ajude o seu filho a entender, superar aqueles desafios, né, que ele está enfrentando de relacionamento na escola e ao mesmo tempo né, resolver aquele problema, né? Então ele vai estar sabendo se relacionar melhor na escola e você vai ter utilizado esse problema como uma oportunidade para você também se aproximar mais do seu filho, agregar mais valor ao futuro dele, né? A preparação dele para o futuro, né? Para a independência dele, né? Dos pais. Então, em geral, os nossos problemas, eles são oportunidades que nós devemos agarrar para, seja nos desenvolver no lado pessoal ou desenvolver aqueles que estão ao nosso redor, ou os dois. Então, um problema conjugal, né? Um problema com o esposo, ele é uma mega oportunidade para você se enxergar, se olhar, entender o que você pode estar fazendo, o que você pode estar pensando errado, que possa estar contribuindo para aquela situação, além de julgar, né, o parceiro, né? Você também olhar para si e tentar enxergar tudo isso como uma oportunidade para você identificar algumas fraquezas que você tem, alguns comportamentos que não são saudáveis para o relacionamento e trabalhar neles e mudar, né? Então, essa é uma maneira de a gente identificar oportunidades. Outra maneira é você simplesmente olhar ao seu redor. Então, por exemplo, eu tenho como
como mulher, né, eu tenho uma meta de estar aprendendo inglês. Aí eu olho ao meu redor e eu vejo que tem uma empresa que está contratando voluntários para estar auxiliando a equipe no atendimento ao consumidor. E ali as pessoas vão estar conversando em inglês, né? Então, sendo que eu me encaixe naqueles requisitos, né, para eles estarem oferecendo essa oportunidade para mim, será uma oportunidade para eu conseguir avançar o meu nível dali do idioma do inglês, né? Porque eu vou estar colocando aquilo tudo que eu estou aprendendo em prática. E você ter percebido, né? O fato de você estar alerta a essas oportunidades ao seu redor e ligar, né? Ah, tem isso acontecendo aqui. Ah, então se eu fizer, se eu na verdade fizer isso, vai estar me ajudando eu avançar mais no meu nível de inglês, entendeu? Então é esse pensamento que a gente chama de oportunidades, né? Você agarrar aquela oportunidade que pintou na tua frente, por você estar sempre alerta, você vai conseguir captar várias oportunidades para vários objetivos que você tem de vida, de carreira, e você vai estar sempre colocando isso em teste, né? Porque as oportunidades estão lá para serem testadas, né? Não existe nada garantido, né, nessa vida. Então, as perguntas também que eu coloquei lá elas seguem o mesmo esquema, tá? Você tem dois âmbitos, um para o desenvolvimento pessoal e outro de carreira. Então, se você está olhando mais para um exercício de desenvolvimento pessoal, você foca mais nas perguntas para isso. Se for mais para um plano de carreira, você foca mais para as perguntas para você conseguir enxergar as oportunidades relacionadas a uma ascensão em sua carreira. Agora, se você se importar, né, se for prioridade os dois, aí você responde para os dois, tá? Então, eu vou só ditar rapidinho, mas quais os maiores problemas que enfrento atualmente, né? Novamente, eu como mãe, eu como amiga, eu como esposa e blá blá blá, tá? Você pensa bem e coloca uma resposta lá. Tem um quadrinho lá que pode te ajudar a você se organizar melhor com as suas respostas. Quais foram os principais acontecimentos pessoais e familiares que ocorreram nos últimos 6 meses? Então, você vê que essas perguntas, elas fazem você abrir sua cabeça e pensar, opa, o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo ao meu redor? Então, as perguntas fazem você se lembrar o que teve de acontecimentos, né? Entre familiares, entre amigos, o que me falaram, sabe? Então, as perguntas vão te ajudar a você trazer à tona alguns acontecimentos que aconteceram, né? Alguns acontecimentos que você passou por eles, mas que não necessariamente você estava atenta para captar as oportunidades que esses acontecimentos te ofereciam e que estavam ali né, eram oportunidades que ajudariam você a se destacar como pessoa ou como profissional dentro das suas metas, né? E por aí vai, tá? Então eu não vou ir questão por questão. Se você tiver alguma dúvida quanto a alguma pergunta em específica, você pode me mandar direto pelo WhatsApp. As ameaças são, novamente, né, assim como as oportunidades, são aqueles acontecimentos que ocorrem, né, ao nosso redor. Só que ao invés deles trazerem possibilidades de crescimento, possibilidades de sucesso, de realização, eles são o contrário. Esses acontecimentos podem estar colocando os nossos planos à falência,
né? Então, eles podem estar ameaçando o sucesso dos nossos planos. Por quê? Então, é importante você enxergar as oportunidades? Sim, para que você consiga estabelecer uma estratégia e um planinho de ação, um planejamento, para você conseguir agarrar aquela oportunidade da melhor maneira possível, usando os seus pontos fortes e trabalhando os seus pontos fracos. É importante você enxergar as ameaças? Sim, importantíssimo, porque se você ignorar ou se você simplesmente desconhecer as ameaças, você pode ser engolida sem você perceber, né? Então as ameaças, elas funcionam como, né, Deus o livre, como a doença do câncer, né? Ela vai corroendo as tuas virtudes, as tuas oportunidades, né? Os teus esforços, os teus talentos, e quando você menos espera, você leva uma rasteira, entendeu? Então, por exemplo, tá? Você tem um plano aí de estar continuando seus estudos, né? Assim como eu tinha. Por exemplo, eu tinha o meu plano de continuar os meus estudos, que era fazer o mestrado. Aí, no decorrer, né, quando eu estava trabalhando, né, antes mesmo de eu me registrar, eu me preocupei em estar verificando se o certificado seria reconhecido pelo Ministério da Educação aqui dos Emirados. E se eu não tivesse, né, no decorrer dessa pesquisa, eu vi que não seria reconhecido pelo Ministério da Educação daqui. Só que eu, sabendo disso, eu também pude, né, verificar junto à empresa onde eu trabalhava, se isso seria importante para eles, entendeu? Então eu meio que me resguardei de todas as ameaças que pudessem estar, né, colocando o meu esforço, né, de estar concluindo, estudando, né, e graduando um mestrado, e isso não ter utilidade nenhuma no final, entendeu? Então, o fato de eu estar ciente de que o Ministério da Educação não reconheceria, o fato de eu estar ciente também de que meu empregador e, na verdade, né, a maioria dos empregadores no ramo onde eu trabalhava não dá muita importância a isso, me ajudou a eu continuar naquele plano, né, mais tranquila, entendeu? Sendo que se eu não soubesse, e vai que né, eu trabalhava em banco, então vai que o banco exigisse um reconhecimento por parte do Ministério da Educação, todo aquele meu esforço teria sido em vão, e a minha motivação iria lá para baixo, né? E eu me sentiria muito angustiada, muito insatisfeita comigo mesma. Então, é possível você se preparar, né? Você identificar todas as ameaças que estão ao seu redor? Não, não é. Mas é importante que você pesquise mais a fundo, né? E antes de você tomar uma decisão. E essas perguntas, elas te ajudam a você chegar a esse ponto, entendeu? Te ajudam a você se tornar uma pessoa mais alerta e entender um pouco melhor que áreas e onde eu devo pesquisar para eu conseguir enxergar as ameaças que estão ao meu redor. Aí você se torna uma pessoa mais alerta, uma pessoa mais prevenida e menos exposta, né, menos vulnerável às ameaças que estão ao seu redor. E pelo contrário, às vezes as ameaças te trazem oportunidades, né? Elas fazem você encontrar uma outra solução, talvez uma solução mais criativa para você conseguir superar aquela ameaça, você entende? Então é importantíssimo. As perguntas, eu também não vou passar uma por uma, mas é o mesmo esquema. Se você tiver alguma dúvida com alguma em específico, pode falar comigo direto pelo WhatsApp, tá bom?
Depois desse exercício, de você responder todas essas perguntas, você vai me mandar todo esse material, tá? Eu prefiro que você escreva dentro do quadrinho em si. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso estar perguntando, mas por que eu quero que você escreva? Para que eu consiga ter uma visão geral, né, das suas 4 áreas e dentro de cada função que você representa na sociedade. Daí eu mesmo vou preparar a sua análise, eu mesmo vou analisar os seus pontos fortes, as suas fraquezas, as oportunidades que estão ao seu redor e as ameaças. E eu vou colocar elas dentro de um quadrinho. Então, esse quadrinho vai ser assim, é um quadrinho ilustrativo que você vai meio que memorizar ele, sabe? E ele vai te ajudar a você criar, né? Antes de você planejar a sua semana, você vai dar uma olhada lá nas suas metas e você vai ter a oportunidade de restabelecer metas depois que você fizer essa análise, tá? Por quê? Você vai ter, de repente, identificado algumas fraquezas que você não estava nem não estava nem aí, né? Nem pensou em trabalhar nelas. Ou você estava focando num ponto forte que não é muito o seu ponto forte, você que acha que é, entendeu? Então, pode ser que aconteça o contrário, pode ser que as suas metas de hoje estejam 100% compatíveis com o resultado da análise do SWOT, mas é bem provável que não. É bem provável que existam áreas que você queira, existam metas que você queira restabelecer, ou adicionar metas novas ou até eliminar algumas, tá? E aí você também utilizar essa oportunidade, né, que é a parte estratégica, né, que é você olhar mais lá para o futuro, né? Tudo bem, eu faço agora metas para daqui a 1 ano, mas onde é que eu quero chegar, né, depois disso, né? Você meio que consegue, né, você se conhecendo melhor, você consegue pensar mais a longo prazo e isso te ajuda a você criar um plano em que você se sinta mais segura, né? Você sabe onde você vai chegar, ou você pelo menos quer, né? Você definiu para o momento, né, onde você quer chegar. Aquilo te dá segurança, vai te trazer mais satisfação, mais realização pessoal, porque você estabeleceu objetivos que são desafiadores, mas que vão fazer você elevar o seu ranking, né? O seu patamar, o seu nível. Você estava aqui ou você está aqui, você quer chegar aqui no topo da pirâmide, né? Então, você estabelecendo uma estratégia de vida e de carreira ajuda você se enxergar aqui no topo, né? Como é que você estaria aqui no topo? Eu teria, né? Eu como mãe, eu teria né? Os meus filhos estariam todos formados e eles estariam sempre em contato comigo, sei lá, né? Cada mãe tem um sonho, sabe? Ou eles estariam longe de mim, graças a Deus, né? Então, cada mãe tem um sonho e uma visualização do futuro para aquele papel que ela representa na sociedade, né? Ela como dona de casa, eu daqui, né, até 5 anos, eu quero ter delegado a maioria das minhas funções, as minhas tarefas de casa, né? Eu quero empregar o menor tempo possível as tarefas repetitivas e empregar mais tempo em estar organizando a casa, em estar trazendo mais harmonia para dentro do lar. Então, enfim, metas são metas, né? São seus sonhos. Você só vai ter condições de traçar um sonho mais a longo prazo, e você tendo essa visão a longo prazo vai te ajudar também a você saber o que fazer agora para o próximo ano, né? Para eu chegar lá, então eu tenho que começar o quê? Fazendo 1, 2, 3, 4, 5 coisas agora, né? Que a maior parte dela você já está fazendo, mas você vai dar uma calibrada nisso tudo, tá bom? Boa sorte!